essa coisa de não perceber muito das tecnologias, né? Olá, Epa! Olá, Pongo! gente! Como é que tu estás? Hoje essa internet estava um bocadinho difícil. Tava Mas está tudo bem? difícil. Tá tudo bem. E contigo? Pá, está tudo bem. Que bom te ver. Estás com um look diferente. Um pouco, meti umas tranças e tal. Pá, Mas isso a que se deve? Será por causa da música nova que lançaste? O novo EP que está aí a sair? Ou como é que é? sim, o novo álbum que está aí a vir, não serão Hum? tranças, mas estou aqui a tratar do look aqui do hair para me preparar o look para o meu álbum. Yeah. E também estás com a agenda super cheia, não é? Pongo. Estás sempre com a agenda muito cheia. Tens sempre muitas turnês pela Europa. Estava, Graças a Deus. se não fosse a pandemia, realmente estava mesmo com a agenda cheia de concertos para este ano, mas foi tudo cancelado e passou para o próximo ano, a tour. E consegui fazer alguns concertos em outubro, novembro, pelo menos 2 concertos no meio da pandemia, que correu bem, graças a Deus. E, bem, me sinto sortuda por ter tido a oportunidade, no meio dessa situação toda, poder subir aos palcos antes do ano acabar. Verdade, é verdade, ter várias nomeações. Vamos chegar lá. Deixa eu aproveitar e mandar um beijinho a Tikni. Titica, já te via. A Titica, Beijo, que é a tua colega, né? tá O tudo duro. bem, Já te vi, Titica. E vou desativar aqui, pessoal. Desculpa, vou desativar os comentários só para ouvirmos um bocadinho a pouco a falar. Pongo, e vamos então conversar um bocadinho, falar de ti, Pongo, conta a tua história. Primeiro eu quero saber o que é que significa Pongo. Fiz questão de não pesquisar. Eu queria sim. ouvir em primeira pessoa. O que é que significa Pongo? Pongo, é assim, eu comecei com Pongo Love, né? E o Sim. nome surgiu assim numa situação um pouco hipotética, Uhum. que parti a perna. O meu pai era fã da Pongo Love, a artista Da Pongo Pongo Love, Love, certo. sim, que teve muito sucesso em Angola nos anos 80 para aí. Sim. E o meu pai era, bem, era tipo para me instigar, praticamente. Para me instigar, me chamava Pongolove. Qual é o Porque eu nome estava da cantora manca. preferida dele? Quer dizer, Sim, preferida, entre aspas. Hum. eu estava manca e, bom, a princípio não achei muita piada e depois, epá, Isto por trás. me e, bem, acabou por ficar quando tive que escolher o nome artístico. Bom, Boa. ficou Pongolove. E assim foi. Agora E como é comecei que a vocês saem daqui? Diga? Como é que acontece esse processo de vocês saírem de Angola? Porque tu és angolana. Sim, sim. Eu saí da Angola com 8 anos, deixei a Angola com 8 anos e viemos para aqui numa tentativa de melhor condições de vida, estudar e tudo. O meu pai veio primeiro e 2 anos depois nós viemos com a minha mãe e as minhas 3 irmãs, que pronto, depois multiplicou-se, né? A família aumentou ainda mais cá. Bom, como estava a dizer, deixei Angola com 8 anos, vim cá para estudar e os meus pais vieram tentar a vida, não é? E, meu, não foi fácil e para mim, a princípio, eu estava muito mais contente com a vinda para Portugal, porque tinha muitas saudades do meu pai e, assim, era a figura máxima, ídolo que eu tinha para mim e quando ele veio para cá, nós viemos 2 anos depois. A minha mãe, entretanto, chegou cá, começou a trabalhar. Meu pai trabalhava na construção civil Ok. e vivíamos, vá, durante um ano vivemos num quarto de solteiro, todos juntos, onde o meu pai vivia, né, até conseguirmos. Aquela é a típica história imigrante, né, que não é Sim, fácil. sim, 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 sim. Sim, sim. Procurar as melhores condições de vida num país alheio. Sem Exato, ninguém, a primeira vez. Depois de exato. chamar a família. Já é praticamente história típica mesmo. Yeah, não foi fácil. E em parte para mim a integração também foi um pouco difícil, Uhum. porque os meus amigos, a família toda, tirando o pai e a mãe e as irmãs, ficaram todas em Angola. E eu sentia muita falta de tudo. Mas foste a primeira a emigrar? Dos irmãos? Não, não, viemos três primeiras, né? Viemos as três com a Ok. minha mãe.
a minha irmã Uhum. mais velha e eu e a outra mais nova, e depois tinha minha irmã que veio a seguir. E Ok. depois tivemos mais uma mana cá, e neste Ok. momento somos 5 meninas. Oh. Ahm, exato. Não é E tu és a fácil. quarta, no caso. Eu sou a És a segunda. quarta. Sou a segunda. Ah, quarta, a segunda. Estava a Yeah, fazer sou a a contagem inversa. És a segunda, sim, senhora. Uhum. segunda. Então, pronto, já tentando resumir, que a história é longa. O meu pai, a música aconteceu cá em Portugal aos meus 14, 13 anos, aos meus 13, 14 Uhum. anos, mais ou menos, que foi a consequência do acidente que eu tive. E Uhum. sempre gostei de dançar, antes de chegar ali, Ok. sempre gostei de dançar. A minha paixão era, como é que eu posso dizer? O meu sonho era ser bailarina profissional. Bailarina. Yeah. E E não sonhava, concretizaste imaginava isso. um dia vir a ser O que bailarina em aconteceu? Por que algum não lugar. foste para a dança e foste para a música? Sendo que a dança era o teu sonho. O Primeiro comecei com a que aconteceu dança. aí? Primeiro comecei Ah, com a então chegaste a dança. dançar. Cheguei a dançar. Oh, boa, Porque boa. sempre dancei nas festas. O meu pai sempre me obrigava a dar o show, né? Abriam a roda e eu tinha sempre que dar o show. E tenho uma influência grande que o meu pai também era, o meu pai também era bailarino, daqueles tempos do Ah, Bungu, sério? Vaiola. Ele é mais conhecido como Vaiola. Por causa do estilo da dança, que supostamente, segundo as histórias que ele contava, era o melhor e coisas do gênero. Então, Assim tem que tem uma grande ser. influência, yeah, tem uma grande influência na, Ok. no meu interesse pela Na tua dança. vida, não? Exato, de uma forma geral, no Uhum. meu interesse pela dança e música, né? A dança e a música andam juntos, de mãos dadas, e depois disso tive um encontro inesperado com um grupo chamado Denon Squad, que dançavam e cantavam Kuduro. Eram aqui Uhum. de Lisboa, que é Luz, de Sintra, que é Luz, linha Ok. de Sintra. E foi no caminho Uhum. da minha recuperação, para começar os tratamentos, a fisioterapia para recuperar os movimentos da perna, que cruzei com eles Uhum. e fiquei muito curiosa em poder fazer, e ficava a assisti-los, e até cheguei a uma altura que começava a controlar o horário que eles estariam a dançar na estação para Deus. eu ir assistir. Na altura ainda estava a andar com as minhas muletas, com as canadianas. Até que um dia eles chamaram-me, perguntaram-me se eu queria, que eu comecei a dar uns toques, larguei as Querido. muletas, comecei a dar uns toques, e ali começou a ligação. Aí começou a Boa. ligação, e a partir dos Denon Squad que passaram o meu contato, cheguei até aos Buracos Ação Sistema. Depois de chegar aos Buracos Ação Uhum. Sistema, tive a minha primeira aparição profissionalmente na música, que eu já comecei a dar uns Boa. toques em termos de composição e cantar no meio, porque eu acompanhava e gostava de dançar com o duro, e gostava muito de acompanhar as Ah, letras e sabia a música do princípio ao fim. ao fim. Então, numa das primeiras brincadeiras com o Denon Squad, que eles tinham uma vocalista na altura, que tiveram uma sessão de Uhum. estúdio que a vocalista não apareceu, e convidaram-me para fazer os coros. Eu As estava muito envergonhada oportunidades. na Ok. altura. Yeah, estava muito envergonhada na altura, e por outro lado, sem esquecer que a vinda cá em Portugal foi um pouco, como é que eu posso dizer, em termos de educação, e conforme o meu pai conduzia a nossa educação, era um pouco restrita e muito rígida. E Muito não tínhamos, rígida. exato, era muito rígida, não tínhamos liberdade para, até mesmo para criar amizades e a própria, ou seja, era tudo muito controlado. As amizades que nós tínhamos tinha que ser o meu pai, ou seja, os filhos dos amigos do meu pai. E eu me sentia um pouco bloqueada, porque em parte eu tinha uma curiosidade muito grande em me integrar na sociedade portuguesa, a nível cultural e tudo, até por causa da escola. E em casa a gente dava conta ou seja, dava conta do bloqueio, né? Da falta Claro. exato. E como nós éramos todas meninas, o meu pai tinha um pouco.
era um pouco obcecado, um pouco possessivo no sentido do controle. E, Claro. bem, e foi a partir dali Foi. também me tornei um pouco rebelde, me tornei um pouco rebelde e a música para mim, a dança no caso, o Kuduro para mim foi um escape para me Uhum. libertar e encontrar de alguma forma um, Um alívio, né? Uma um saída, uma forma alívio, de expressar uma aquilo que tu saída. sentias. Exato, exato, e passar a ver a Bom, vida um pouco mais colorida. E foi a dança também boa. que me fez, que me permitia estar cada vez mais perto, estar mais perto das minhas memórias de infância. Boa. Porque até hoje, a parte mais, as memórias que eu guardei com bastante, como é que eu posso dizer? Que eu priorizei no meu cérebro foi as minhas vivências em Angola, porque Boa. a passagem aqui até chegar à música e tudo foi um pouco difícil. E Claro. como é que eu posso dizer? Eu me refugiei muito nas minhas memórias da Sim, minha infância. tu sempre acabaste por cantar e espelhar nas tuas canções muito do que tu viveste. Exato, Essa sempre muito. foi muito a tua referência, não é? Foi levar aquilo que são as tuas vivências para a música e a Exato, tua exato. história conta um bocadinho disso, não é? Exato, e que também, de alguma forma, como é que eu posso dizer? Sinto-me, ajuda-me a, a me sentir bem, sabes? E me Tu vais sentir, expressando as tuas emoções, não é? Vais yeah, vou expressando expressando pela as minhas música, pelas emoções, exato, letras. exato, pelas minhas Boa. letras. E foi assim, depois de Boa. chegar aos buracos com esse tema que eu fiz os coros numa brincadeira no squad, eles, Uhum. desculpa, recebi uma chamada. Eles enviaram a Tranquilo. música, por hábito eles conheciam um dos elementos dos Deno Squad, conhecia o outro elemento dos Bracas São Sistema, que é o condutor, e tinham Uhum. por hábito enviar os temas que eles faziam, as músicas que eles gravavam, e enviaram essa, e na mesma altura, essa que eu gravei, que eu fiz os coros e depois me entusiasmei e fiz mais uns versos e tal. Enviaram Uhum. para os Bracas que na altura estavam à procura de uma nova vocalista. Uhum. E bem, foi assim tudo muito rápido, foi tudo muito prematuro. De repente eu só estava a receber uma chamada dos Buracas a me convidarem para um encontro e a dizerem que estavam à procura e disseram que estavam à procura de uma vocalista e que ouviram o tema que eu tenho com os Deno Squad e que achavam que eu era a pessoa ideal. Sou E para ideal. mim foi tipo assim, para ser muito Foi um sincera, na choque. altura não tive tempo de processar, mas percebi que era algo sério de alguma forma e então tive que falar com os meus pais, no caso com a minha mãe, que depois me disse que tinha que falar com o meu pai, porque ela não tinha tempo para ir comigo e não sei o quê. E o primeiro encontro com os buracas foi com o meu pai, tivemos em estúdio, e uma vez em estúdio eles pediram para cantar qualquer coisa. E eu cantei o Ege Uhum. e mais um tema que também fez parte do álbum, na altura, em Uau. 2008. Cantei o Ege, eles curtiram, começamos a trabalhar no tema a partir dali e lançamos no mesmo ano, setembro de 2008. E bom, e foi o boom Uhum. que foi, que não estava à Foi o bom que espera, foi. e ao mesmo tempo eu tive que conciliar a escola, os concertos, e foi tudo muito. Mas foi tudo novo na altura, na minha vida, com 15 anos, na altura, e já. E as coisas aconteceram dessa forma. Para mim foi positivo, em parte, Tudo porque novo eu para ti. vi. Foi tudo muito novo para ti. Tudo muito novo para os buracos relativamente a esse sucesso. Obviamente que depois de nós estarmos expostos, Pongo, as coisas já não é a mesma coisa, né? E tu na altura ainda Sim, não, estudavas. Como é não. que tu conseguiste gerir isso? Como é que tu conseguiste contornar essa parte mais difícil? Está no mundo da fama que tu não almejavas tipo da noite para o dia e ao mesmo tempo tens que lidar com a realidade de ir à escola e lidar com os amigos, com os vizinhos. Como é que tu Assim, geriste isso? em parte o maior choque nem foi as aulas, conciliar as aulas com. Porque eu tinha.
eu tinha boas notas e não era uma aluna difícil de alguma forma, então, em parte, meus professores me apoiavam muito. Apoiavam muito e eu conseguia, entretanto, conciliar os concertos. O mais difícil foi mesmo gerir as amizades, na altura com os colegas que não entendiam, porque já não tinham o mesmo tempo, já tinha muito mais responsabilidades, né? E, bem, então, em parte fiquei com a música, as aulas, a família e that is. Yeah, os Pois, amigos não ias fazer entenderam na algumas escolhas, altura. né? Diga, desculpa. Tinhas Alô? de fazer algumas escolhas em função da realidade. Foste obrigada a Em fazer parte até algumas eu escolhas. não tive opção. De repente só me vi naquela situação e as coisas foram indo. A ver, Foram e depois foi acontecendo. o resultado que foi. Também não. Acho que perdi um pouco de tempo também em tentar me justificar de algo que eu também ainda não entendia muito bem, constante a idade que eu tinha na altura. Mas pronto, correu tudo bem e depois com o boom do Wege Wege, os concertos que eu tinha a conciliar, na verdade, era de Portugal Norte a Sul, porque eu não cheguei de fazer a tour com os Buraca a nível internacional. Uhum. Ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer? Não tive, não tive a sorte de muitos artistas que começam desde pequenos, né, no mundo da fama, Uhum. porque não tive a orientação e nem tive as bases corretas de alguma forma. E Uhum. também passei por a típica história como é que, da ingenuidade, né? Da gente entrar na indústria musical e não saber de nada e ir à base da confiança das pessoas. E, É, bom, e foi por essas e por outras que eu não usufruí do mérito do sucesso do Wega Wega de uma forma global. Para ser uhum. muito sincera, há 3 anos que eu estou no meu projeto a solo. Antes de 3 anos, 10 anos na luta para conseguir o reconhecimento também, porque havia o nome conectado à música, mas nunca a imagem, e Certo. tão pouco o mérito global do sucesso e das oportunidades que a música abriu para os Buraca que pronto, fiquei na luta, ao mesmo tempo entre situações pessoais e problemas familiares que tive que enfrentar na mesma altura e sozinha e Uhum. abdiquei um pouco dos meus sonhos e a de fiquei um pouco sobrecarregada com responsabilidades da criação das minhas 3 irmãs mais novas. E desde os meus 17 anos, assim dizendo, depois aos 18 legalmente, vivi parte da minha vida a criá-las e a tratar do futuro delas, a ser pai e mãe. Mas ao mesmo tempo continuava na luta em relação à música, não é? A Tive música. Uhum. muitos enganos no meio do caminho, com muita gente que prometeram mundos e fundos e me roubaram muito dinheiro. Quando tentei entrar por mercado angolano, investi muito dinheiro e, bem, não aconteceu. Investi dinheiro, tempo, Uhum. não aconteceu. E E as aqui coisas não também, depois, aconteceram. antes de chegar a sonhar com o mercado angolano, para apostar no mercado angolano, aqui também assinei contratos com labels que, bem, foi um 360 Honraram. graus daqueles contratos bué fixes, que em parte também não fizeram nada com o meu trabalho nem com o meu repertório, e assim eu estava a seguir a fazer as minhas cenas por mim, a comprar os meus beats, a gravar e a pagar do meu bolso. E até, bem, isso foi para aí 10 anos, 10 anos, um pouco menos, 8 anos para ir nessa luta. Depois de 8 anos, isso já em 2017, 2018, na minha luta da busca dos meus direitos também sobre o Wege Wege,
Uhum. sempre a custear tudo e sem direção de alguém que conhecesse realmente a área. Até que tive a oportunidade de cruzar com um senhor numa das vezes que eu fui à SPA, Sociedade Portuguesa de Autores. Cruzei com um Uhum. senhor, um grande amigo hoje, eh, que, que tinha o conhecimento na música também, de alguma forma aqui na indústria musical em Portugal, e que ele me indicou algumas pessoas que nesse caso foi o meu publisher que fez a ligação com a equipa em França, que era um Ok. produtor de Uhum. uma pequena label em Paris que trabalha com publicidade, como a Chanel, L'Oréal e por aí fora, Boa. que estava numa também de entrar, de apostar na indústria musical e estava à procura de um artista e era amigo Uhum. do meu publishing aqui em Lisboa, que ele apresentou o meu trabalho. Ele, por um lado, já Boa. conhecia por causa do Ege Wege e gostou das músicas que Uhum. ouviu do meu trabalho a solo. E dali, Uhum. bem, marcamos reuniões e tudo, e as coisas começaram a andar. Tivemos Acontecer. uma primeira tentativa a apostar no mercado angolano, não, aqui em Portugal, que também não deu em Uhum. muito, porque, bem, como é que a gente pode dizer? É um pouco como em todo lado, não é? Exatamente. E é isso, desculpa Precisamos cortar, sim, precisamos era dos isso que links queria. e tudo. Alô, estás a me Uhum. ouvir bem? Sim, 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 estou a ouvir, estou a ouvir, estou a ouvir bem. Sim. Pronto, resumindo, concluindo, há 3 anos que realizei o meu trabalho, os meus 2 EPs. Primeiro, com o primeiro EP, o Baia, que, Uhum. que foi esse caminho todo que me conduziu até França. Bem, em França tive a sorte das coisas começarem a resultar e é Mas um antes de trabalho chegarmos à contínuo. França, Paulo, Sim, antes de sim. chegarmos à França, a França já é uma outra fase. Ok. Eu quero falar Estava a um tentar bocadinho. resumir. Estava a Dei tentar conta, porque a história é resumir. longa. Senão fico Mas não há aqui. qualquer problema. Não, Ok, estás à vontade, estás à vontade. O objetivo é ok, mesmo ok. conhecermos a tua história. O objetivo é ouvirmos-te, dar voz para que tu possas falar. Eu, particularmente, eu estive a pesquisar um bocadinho, óbvio, né? Sobre a tua história e já te venho acompanhando também há um tempinho. E há coisas que, na Obrigada. verdade, nós não sabemos. Está tudo muito na incógnita, a gente não sabe de concreto, porque realmente foi um boom. O Ega depois desapareceste. Depois já ninguém Yeah. se viu. Depois voltaste, graças a Deus, né, para a nossa alegria. E tens feito um Isso. trabalho excelente. Mas eu quero focar um Obrigada. bocadinho mais nesse processo de superação. Tu disseste bem, passaste por fases não muito boas e principalmente no mundo da música, que acabaste por não ter o retorno que tu almejavas, porque Uhum. confiaste, porque tem pessoas que fizeram promessas e isso acontece com todos nós no day by day, nas nossas vidas, tanto Exato. profissional como pessoal. E eu quero tentar perceber é que na prática como é que tu conseguiste dar a volta por cima nessa superação, porque ficam sempre sequelas. A dada Sim, altura nós sequelas deixamos de vão confiar haver no sempre. E uma das sequelas que eu tenho é tipo, como é que eu posso dizer? Tive um blackout de tudo o que eu vivi, em parte, por exemplo, os concertos e festivais que eu fiz na altura com Buraca, não tenho, só tenho alguns flashes, não tenho memórias assim Ok. claras do que é que se passou, do nome dos sítios, das pessoas que eu cruzei, porque, como eu tinha explicado, as coisas aconteceram todas um pouco ao mesmo tempo. Sim, Esse, sim, foi tudo muito fácil. foi tudo muito rápido. A música, os problemas pessoais e familiar foi tipo assim um misto de situações que eu estava sozinha e não, como é que eu posso dizer? Não Para tinhas ser sincera, maturidade para hoje em assumir dia, essa altura. nos dias de hoje, a força que eu tive para superar as coisas, em parte, foi a busca da justiça, estás a perceber? A Ok. busca da justiça e a busca de que alguma forma é meu por direito. Como eu digo sempre, Certo. a minha luta começou em casa. E em casa Uhum. a minha, a minha primeira, o meu primeiro desafio foi obter a minha própria liberdade dentro de casa e me, de, e me desacorrentar de muitas correntes culturais também,
Ou seja, falando de alguma forma, agora que com uma certa experiência, não era bem cultural, não é? Se calhar é a forma conforme as pessoas interpretam os Uhum. princípios da, da cultura de uma forma geral, e eu tive a pouca sorte do meu pai não ter gerido isso da melhor forma. E correu muito mal para mim e podia correr e também correu em parte muito mal para as minhas irmãs, que foi uma das lutas que, que me fez, como é que eu posso dizer? É tipo do género. Eu não nasci, eu não pedi para nascer, eu não escolhi estar nessa situação, nem que os meus pais estivessem na situação que estavam, porque o meu pai justificava tudo com a frustração Uhum. do facto da questão financeira, e então bebia muito, tornou-se alcoólatra bastante agressivo e era muito violento conosco em casa, com a minha mãe, com todos nós, e foi essa luta que eu comecei primeiro, antes da música, antes de qualquer coisa, e a minha busca de libertação foi, como é que eu posso dizer? O que me salvou foi a minha voz, porque eu tive que gritar para o mundo e pedir ajuda do que estava -se a passar, não é? E ajudou-me muito também a minha persistência de não, a minha curiosidade, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, as coisas Certo. que não me encaixam, também tenho um sexto sentido muito apurado, que Por aí. quando eu sinto uma coisa, vou atrás. Vou atrás e enquanto não Boa. tiver, não tiver mesmo claro para mim, eu não desisto. E então, em Uhum. base foi essa curiosidade que me meteu na situação em que eu tive durante anos, mas que em parte foi bom, porque eu sou o tipo de ser humano que prezo muito pela minha liberdade e desde pequena que descobri isso e lutei Boa. pela minha e das minhas irmãs, da minha mãe, de alguma forma, porque nós cá em Portugal não temos família, não temos tio, não temos primos, éramos só nós e nós. E era uma das questões que o meu pai usava muito, psicologicamente ele tinha como é que eu posso dizer? Usava muito Acabava, esse ponto fraco. dominava-vos, não é? Exato, exato. Tinha um poder psicológico muito grande sobre a minha Muito mãe. grande. E, bem, eu enquanto criança e o amor que eu tinha pelos meus pais, pela minha família, eu preferia acreditar mesmo que era frustração e em parte culturalmente também diziam que era aquelas questões fictícias, que é feitiço e não sei o quê, que é espírito, Somos que nem o africanos. pai. Como eu amava muito, amava e amo muito a minha família, sempre para mim foram a minha base. Sempre escutei muito. E o meu pai era um pouco tipo padre, é tipo, faz o que eu digo e não o que eu faço. E então ele Fácil. sempre deu muitos bons conselhos, mas na hora de ser a parte dele sempre fez tudo ao contrário. E, Uhum. bom, como eu estava a dizer, a luta começou em casa. Desde casa consegui e venci, salvei-me a mim, as minhas irmãs, e Uhum. isso tomou muito tempo da minha vida, teve uma influência muito grande também, como é que eu posso Isso acabou por dizer? fazer com que vivesses várias fases ao mesmo tempo, numa época que não estavas preparada, não é? Exatamente, exatamente. Não estava preparada, mas o fiz porque segui os meus instintos. As coisas E deu não certo. foram fáceis. Eu fui mãe e pai de das minhas três irmãs, duas adolescentes e uma bebê, praticamente, que hoje estão grandes. Ahm, Duas já se tornaram maiores de idade e independentes, e a outra ainda continua em parte dependente de mim, e nesse caso com a minha mãe também. E a Uhum. luta principal foi essa, em organizar psicologicamente, organizar a minha própria cabeça e depois, de alguma forma, continuar a fazer as coisas ao mesmo tempo, né, simultaneamente. E enquanto Não deixaste a não tinha música de lado. música, sim,
que a princípio o que me ajudou muito, eu ainda continuei a fazer alguns concertos a solo nos clubes, a norte a sul de Portugal, e fiz alguns pela Europa também, mas tudo em clubes, tipo DJ MC, e era dessa forma que eu estava a conciliar ao mesmo tempo com a escola, a conciliar ao mesmo tempo com a escola, e depois, quando os concertos já não estavam a acontecer, tive que me virar, estava a trabalhar, fiz um pouco de tudo. Trabalhei como empregada de balcão, trabalhei como nas limpezas, ao mesmo tempo estava a fazer o meu curso para acabar o 12º. E E tudo isso foi era para assim, foi para sustentar a sustentar tua a família. minhas irmãs. Exato, exato. Em Eu muitos. já devo perceber, há aqui algumas questões muito sensíveis que eu não vou entrar a fundo por respeito à história da própria Congo e também já temos Obrigada, conversado, mas é mesmo uma questão de sensibilidade e de respeito, não vou entrar muito a fundo. obrigada, obrigada, Mas Teresa. deu para perceber que ficaram, e não foi uma fase fácil, ficou algumas pessoas, obviamente tu és ser humano, mas ainda assim podemos agora catapultar para a melhor parte, né? Para a parte mais boa. Tu Sim, venceste, né? Depois de 8 anos de insistência, de luta, de ir atrás, de estar sozinha, de curiosidade. Isso, na verdade, são vários insights bons para nós, que acabam por servir-nos de inspiração para quem não consegue sair dessas situações, porque a dada altura muitos querem desistir, mas tu conseguiste, tu venceste. E daí foste parar para Paris. E de Paris foste parar para o Festival da Música com o Presidente e depois ia a turnê. E agora eu quero entrar para essa parte, para a melhor parte da história, que é a parte que tu venceste, né? Como é que está a ser essa sim. nova parte? Como é que está a ser essa nova fase? Tu almejaste tanto por esta fase e agora tu lá estás. Como é que está a ser assim? Assim, honestamente, só agora durante a pandemia é que eu tenho tido tempo para realmente sentir e olhar para as coisas que estou a fazer e que já foram feitas. Porque de 3 anos para cá foi sempre assim tudo muito corrido. E as coisas acontecerem e eu não ter tempo nem cabeça para, de alguma forma, tipo, nem celebrar, nem sentir que as coisas estavam a acontecer. Estava a acontecer. Exato, porque eu estava em concertos e estava em shows e gravações e colaborações, tudo ao mesmo tempo e sempre atrás como é que eu posso dizer, do quase lá, estás a ver? E, por exemplo, com o meu primeiro EP já foi aquele princípio um pouco conturbado de ter apostado aqui, Uhum. depois não resultou, tivemos começado de novo em França e em Paris as coisas aconteceram. Eu tive um pouco de receio por causa da língua, porque eu tive que ao mesmo tempo ir aprender o inglês para conseguir me safar. E Venceste. também a recepção em França foi algo assim surpreendente para mim. Das pessoas terem recebido a música em português, com o calão da Angola, com a mistura do Kimbundo, e as pessoas estarem interessadas em saber mais e realmente estarem a receber isso como é que eu posso dizer? Foi algo que para mim foi surpreendente. E só nesses Foi tempos uma para. vitória, não é? Foi Diga? uma vitória. Foi uma vitória. Depois o próprio estilo em si, o duro. Foi exatamente, sem falar que entre nós, de onde eu venho, né, da Angola, em Angola também o Kuduro, por muitos anos e ainda é um bocadinho marginalizado, e eu Uhum. conseguir, e eu sentir que consegui fazer, mudar o ponto, ou seja, a forma das pessoas verem o Kuduro, Uhum. para mim foi algo assim praticamente uma vitória pessoal, porque eu quando comecei a dançar kuduro aqui, o meu Praticamente pai, o foi meu pai mesmo uma foi o primeiro, vitória, Congo. sim, Não é alô, praticamente, é mesmo uma vitória. Foi mesmo sim, é uma uma vitória. vitória, porque eu quando comecei a dançar kuduro aqui, o meu pai, a primeira chamada que ele fez para a família foi dizer que eu andava com os bandidos, com aqueles gregos da Precole. Todo mundo sabia que eu estava
que eu estava a andar com os altamente perigosos aqui da linha de Sintra. Os nossos Tudo pais, por causa, aos porque eu nossos estava a pais temos dançar com o sempre que duro. perdoar. Aos nossos pais temos sempre que perdoar, porque foi uma outra fase, uma outra época, Não, uma não, outra mentalidade, a globalização. Então, tá perdoado, em parte tá perdoado, porque assim, tá perdoado, porque para mim o que foi mais boa. importante é não, é que as atitudes deles ou não tenham conseguido de alguma forma bloquear e não me deixaram, Parar, não é? exato, chegar onde eu cheguei. E então aqui a luta continua. Eu estou muito feliz com os resultados que tenho conseguido com o Kuduro a nível global e a recepção que eu tenho tido a nível internacional de vários países e povos diferentes. É assim, é gratidão, tá a ver? Tipo, uma É assim, benção poder sentir que as coisas estão a funcionar, que o objetivo, funcionar. exato. Do meu lado e de alguma forma também é o que eu sou mais, o que é mais gratificante para mim é poder Uhum. passar a minha mensagem, poder passar às pessoas desde o feeling e tudo. Ou seja, para mim o Kuduro é liberdade. Eu intitulei o Boa. Kuduro como liberdade porque realmente eu vejo as pessoas, para onde eu toco, os sítios que eu toco e as pessoas que Uhum. dançam e que muitas vezes mandam mensagens e partilham as minhas músicas, muitas vezes vêm me dizer que elas, tipo, se descobriram, se descobriram Boa. elas próprias. E para mim, Boa. a dança, a música, nesse caso com Kuduro, é tipo, é uma expressão de liberdade. Porque independentemente se tu Boa. não estás a seguir o ritmo, ok, estás a dançar, estás livre, estás a perceber, estás a sentir a Expressa, música e expressa. estás livre. Exato, e eu sinto isso Boa. a cada show, a cada sítio que eu passo, é daquelas coisas que motivam muito e Boa. muito de ter forças para continuar e cada vez dar o melhor, porque assim, De ti. E não falando em tem. motivação, Paulo, Sim. não tem como não falarmos da tua nomeação à lista da revista britânica como sendo uma das 100 vozes essenciais recomendadas para 2020. Isso foi uma vitória e tanto. Como é que tu vês essa notícia? Conta-me. Estou aqui tranquila na minha casa e de repente é assim, as pessoas postaram. De repente é assim, porque com o lançamento do meu último single, o A, que foi uma das maiores apostas do projeto até agora, em termos de, como é que eu posso dizer? E de repente calhou a pandemia e as coisas pararam, tá a ver? E então houve, tive aquele processo de desacreditação, de desacreditar, né? De perder a esperança, porque é tipo, ok, agora é um problema global, marido, o que é que vamos fazer? E de repente as coisas, e de repente é esse tipo de notícias, a minha nomeação, e ao mesmo tempo as pessoas continuam a ouvir as músicas a partir de casa e partilham sempre. Bem, como é que eu Mesmo. sou? Tipo, Essa blessed. tua visita, a tua visita não, né? Esse teu concerto no Festival da Música em França, com a presença do presidente, com certeza catapultou a tua carreira um bocadinho mais para lá para online, né? Pelas Europas principalmente. Tu consegues sentir isso na prática? Na prática, exatamente não de todo, mas ainda não. Mas também porque não, como é que eu posso dizer? Quando eu tive essa oportunidade de estar no Elysée com o presidente na Festa de la Musique foi 2019, junho de 2019, né? 2018, já nem Foi. sei. Exato. Foi em Entretanto, 2019. foi algo que aconteceu assim, muito repentinamente. Eu não estava à espera, ou seja, eu tinha a tour neste mês de junho, já estava fechado os concertos e de repente apareceu esse concerto que, bem, de uma forma geral, toda a gente na equipa estava muito contente
E eu também estava. Mas a ficha só caiu depois, muito depois. Depois, E sim, foi muito depois, porque para levaste um mim, tempo a eu fui a processar. princípio, primeiro, de. Alô? A Estás a ficha caiu ouvir-me? depois porque levaste um tempo a processar. Eu estou a ouvir, estou a Sim, ouvir. levamos, ou seja, no dia do show, eu estava-me a preparar, né? Já lá no salão, lá na casa do presidente, estávamos a nos preparar e tudo, estava para fazer a maquiagem, a preparar o meu cabelinho. De repente a segurança vem e diz que, para dizer que os músicos estavam muito nervosos, as pessoas estavam um pouco nervosas, e eu estava tipo tranquila, para mim era, ok, era um show e nunca liguei a questão de cantar para o presidente, assim dizendo, né? Até Certo. porque Palácio Elysée foi aberto ao público, né, com alguns convidados. Sim, sim. Havia restrição de convidados, mas houve abertura para o público. E para mim, eu estava fazendo um concerto. Quando estava-me Sim. a preparar, os seguranças do presidente Macron chegaram e disseram que o presidente queria me cumprimentar, né? E estava lá com a imprensa. Eu estava a meter o meu gelo, ainda tinha a mão toda melada de gelo. Eu fui cumprimentar o presidente assim. Só pedi desculpa, disse que não havia problema nenhum, estava tudo bem. E tivemos um momento aí bem tranquilo, não houve nenhum tipo de pressão. Como é que eu posso dizer? A recepção como é, foi normal, foi bastante natural. E, Foi soft, assim, foi e uma coisa depois, agradável. não percebi. E foi Alô? agradável, foi uma recepção muito agradável. Foi muito agradável, foi muito agradável. E depois tivemos um momento bastante divertido que eu estava a ensinar a primeira dama, a Brigitte, a dançar kuduro, que ela estava muito curiosa em querer saber como é que eram os toques do kuduro. E então Dança. ela aprendeu alguns toques. E o Macron estava Boa. a fugir, mas entretanto, Depois aprendeu entretanto a também recepção. Sim, foi muito boa a recepção e em parte a família toda Macron a dançar. Yeah, a dançar. Isso é bom. dançaram todos com o duro. E depois a seguir tivemos um after party no palácio. E foi ali quando a ficha caiu que eu fui me trocar para o after party E e onde é que tu quando estavas, como é que estava a ser e o momento em que tu sim, estavas na carreira. exato, eu estava a Olha, voltar Paulo, para o salão. Alô, vamos sim, falar aqui, desculpa cortar-te um bocadinho, porque senão, olha, sim, se sim. desse, nós ficávamos aqui 2 horas, mas como não vai dar para ficar 2 horas, porque a live é mesmo só uma, eu priorizo sempre Uhum. aqui os nossos convidados para fazerem algumas perguntas. Tem aqui o nosso DJ Mauro Dance, um dos melhores DJs aqui, sem sombra de dúvida, toca muito. E ele diz, a Pongo, ela é tão forte que ela tem uma música a tocar em um jogo da PlayStation PES 2021. Sabias disso? Eu por acaso não Sim, sabia. sabia. Eu quem manda no mic. Sim, sabia. Ah, boa. Mauro, obrigada pela dica, por acaso não sabia. Sabia, Tem aqui sabia. mais uma, tem aqui mais uma do DJ Cabeludo. Pongo, espero que esteja tudo bem contigo. Forte abraço. Tu consegues ver os comentários do aí, Forte né? abraço, Pongo, DJ consegues ler, não? Cabeludo. Sim, 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 estou a ler agora, estou a ler agora. Um beijinho, DJ Boa. Mauro. Obrigada ali pelo carinho e pelo suporte. Obrigada. Quantos Temos anos? aqui o Lídio, Sim, está a perguntar quantos anos? que Estou com quer saber. 28 anos. Estou com Sim, 28 anos senhora. agora. Boa, boa. Sim, senhora. E já estás com um percurso super, super, super. Olha, tem aqui um comentário agradável. Sou fã. Dita em Lisboa num concerto em 2019, grande energia em palco, e ouço o teu EP no carro quando vou trabalhar. Sim, senhora. Oh. Obrigada, é bom saber. Muito obrigada pelo suporte. E é bom Senhora. saber Eu já também que notei, vocês. Paulo, que tu não és muito ligada às redes sociais. Não, até porque assim, eu realmente estou a trabalhar nisso, de forma a conseguir estar mais presente nas redes sociais, porque Hum? só daquele tempo ainda dos discos e das cassetes.
E então, sou do tempo dos discos das cassetes. Então, e já tive. Na fase de adaptação. E ainda tô na fase da adaptação. E também tenho que Boa. conciliar, porque eu nesse momento estou a conciliar já há alguns anos, que eu tenho uma filha de 6 anos, e estou a conciliar Oh, o 6 aninhos já trabalho, está. sim, está grande. E estou a conciliar tudo isso, e às vezes o timing de poder fazer um vídeo da rotina e tal é um pouco É complicado. difícil. Ela está Como é que sempre, ela vê está a tua sempre. carreira? Como é que ela vê essa tua projeção? A mamãe é famosa e está sempre a fazer turnês, Ela a viajar. gosta. Como é que ela encara tudo isso? Ela gosta muito, tirando a parte que não pode vir com a mãe, e que a mãe deixa cá, deixa-lhe e tal, ela gosta e dá muito apoio, diz sempre que tem muito orgulho e diz-me que eu sou a melhor e que a minha música é a melhor do mundo. Ah, Yeah, boa. Senhora, yeah, é boa. mesmo por E aí. isso é bom. E tu já te sentes Yeah, isso é realizada, bom. Fongo? Não, Já te sentes realizada? Não? não de todo. Quais, Não quais de são todo. as próximas metas que tu queres alcançar? Em primeiro lugar, quero continuar livre. Em primeiro lugar, quero continuar livre. E as próximas metas é encontrar, porque eu estou em busca do equilíbrio, né? Que não me falte Uhum, saúde, uhum. paz e Boa, amor. E boa. é assim, o que E, eu mais é uma das coisas que para mim rezo sempre que nunca me falte. E o uhum. resto é luta, o resto, O desde que a resto gente vai-se tenha atrás. saúde, paz, a Boa, paz e estamos bem conosco, com nós próprios, né? Estamos bem com nós certo, próprios, nos aceitarmos e aceitarmos as nossas limitações e não certo. desistir. E não desistir Boa. e me sentir realizada é realmente continuar, poder ter esse balanço, esse equilíbrio Uhum. entre uma Boa. coisa e outra. Porque para mim a maior felicidade que eu posso que eu posso querer é a Uhum. tranquilidade, sabes? O sossego Boa. mental. É, Exato. Temos que ter paz de espírito, né? Para conseguirmos fazer o que melhor a gente sabe fazer e transmitir esse amor, exato, essa serenidade. Olha, tem aqui exato. um comentário da Judith Makeup. Judith, beijinho. O que tens feito para voltar a nos blindar com o teu som suave e explosivo? Blindar, acho que ela quis dizer brindar. Uhum. O que tens feito para voltar a nos blindar com o teu som suave e aplausivo? Acho que ela quis dizer brindar. Ok. O que eu tenho feito é uma pergunta, uma afirmação. Não tô... Eu acho que é uma pergunta. Eu acho que a Judith não esteve aqui no início da live, Uhum. mas basicamente eu acho que ela quer saber o que é que tens feito, o que é feito de ti. Sim, agora, por exemplo, neste momento estou a gravar o meu álbum, o meu primeiro álbum. Estou a Uhum, trabalhar nas músicas novas e é isso que eu tenho feito e estou com uma expectativa muito grande boa. de vocês poderem receber a Pongo com todas as facetas, um pouco, como é que eu vou se dizer, as facetas da Pongo um pouco atualizadas, assim, Boa. mas sem perder a Aceitamos a identidade. tua, versatilidade, né? O teu gênero versátil e tal, o estilo, Vai se um EP, um vai se álbum super. No álbum, a versatilidade da Pongo mantém-se, todas as facetas Boa, possíveis da Pongo boa. e, bem, eu espero que estejam todos prontos a embarcar mais uma vez nessa viagem que vai ser o meu álbum, uma mistura de estilos e ritmos de todo o mundo, de forma Uhum, a unirmos-nos sempre com a música e com a boa vibe, com a boa mensagem boa.
E, bem, Boa. espero que gostem. E o que é que tu esperas dos teus, e o que é que tu esperas dos teus irmãos angolanos? Aliás, Os meus irmãos, tu tens alguma participação com algum cantor angolano ou cantora? Quer dizer, angolano, que é teu irmão, né? Ou tua irmã. Estamos a falar das angolanos, mesmas pessoas. Tens alguma participação? Não. Musical. agora sim, que eu estou a me lembrar, não, mas eu tive uma parte, mas já são coisas de muitos anos atrás, com o Puto Prata, Uhum. que foi a primeira Hum, vez que eu fui a Angola, mas já foi assim um tempo, foi muito, há muito tempo atrás. há Também muitos tive, anos. E se tivesses que cantar com alguém, se tivesses que ter uma colaboração, com quem é que tu gostarias de cantar? nesse momento, Uma colaboração angolana. com algum artista de Uhum, Angola. uhum, uhum. Bem, a lista é grande, mas eu gosto muito da vibe Boa. do show, da noite e Do Preto dia. Show. Boa, A noite e dia boa. faz parte da minha, é parte das minhas influências no Kuduro, é a noite e No dia. Kuduro. Boa. E então é algo que a gente ainda tem que fazer acontecer. Noite e dia, estás a ouvir? Que nós ficamos de combinar e já nos cruzamos algumas O vezes aqui recado em vai Lisboa. chegar noite e dia. O recado vai Yeah, chegar à noite e dia. Ela vai saber com certeza. yeah, nós Vai já saber com trocamos. certeza que ela é uma das pessoas com maior referência. Se eu já lhe disse isso pessoalmente, já cruzei com ela algumas vezes Boa. aqui em Lisboa Good. e foi um prazer poder dizer isso e ela poder saber disso também, que até agora continua a Boa. ser parte das minhas influências. E bem, para mim fazer um tema com a noite e dia seria Boa. uma honra e mais do que nunca para mim ela também é uma das artistas no estilo musical do Kuduro que Uhum. merece mesmo o pódio, Boa. merece o É troféu verdade. e o Ela, por título. acaso, sim, é uma cantora muito esforçada, é muito dedicada, é muito batalhadora. É verdade, sim, senhora. A noite e dia merece, E sim, senhora. vem dos tempos que não se viam meninas a cantar Kuduro, com a garra que ela Uhum. chegou, além da Fofandô Uhum. e as Está outras fofando, artistas, certo. exato. Para mim, a noite e dia, e depois é uma coisa que, tipo, como é que eu posso dizer? Ela está sempre a rejuvenescer, como é que eu posso dizer? A inovar. Aquela graça dela está sempre Sim, sim. a de inovar, ela não muda. Sabes? É uma das coisas que para mim Mesmo. ela não muda e É, ela mantém, mantém sempre a essência dela. exato, a essência dela. E é uma das Mantém coisas que sempre. eu admiro Boa, muito e que em parte me identifico. E boa. então, para mim, se tivesse que fazer uma música assim, já, a prioridade, em primeiro lugar, tenho muitos outros artistas angolanos, mas seria a Noite e Dia, primeiro. Boa. E o Pronto. Preto Show. Estamos satisfeitos. Nem precisas continuar a lista, porque senão não vamos sair daqui hoje e já não temos muito tempo, porque uma hora passa a correr. Ficou muito por Yeah, falar, obviamente, mas não yeah, é a primeira nem a última live. Ainda teremos não. muitas outras, Congo, por acaso eu tenho acompanhado, todos nós cá, não vou só dizer eu, né, mas todos temos acompanhado paulatinamente a tua carreira e tal. E então, na verdade, o objetivo é também saberes que tens o suporte aqui desse lado. Estás a fazer aí a tua parte, Obrigada. mas atenção que não estás tão sozinho assim. Tem olhos em ti, tem pessoas a olharem para ti, tem pessoas a acompanharem o teu trabalho. Então, nós estamos aqui desse lado, que é para quando tu não conseguires fazer com que as coisas cheguem até aqui, a gente vai buscar e vamos fazer com que as pessoas saibam e que consigamos Obrigada. dar-te aquele suporte, porque tu és angolana, és nossa Muito irmã obrigada. e estás a elevar o nosso nome. Eu, particularmente, fiquei muito feliz e tu sabes disso, porque eu postei logo que vi que tu estavas ali no Sim, festival e foste praticamente a maior referência. Então, isso deixa-nos muito felizes, muito orgulhosos mesmo. E é bom que tu saibas disso, que tu acabas por inspirar muitas pessoas com a tua história, com a tua superação. Não passaste por fases fáceis. Infelizmente não deu para contar tudo aqui, mas a seu tempo. E conseguiste superar, tu venceste, hoje és uma grande referência para nós e sentimos-nos muito orgulhosos. É bom que tu saibas disso, que nós muito angolanos obrigada. ficamos muito orgulhosos. Às vezes as coisas podem não te chegar, mas já te estou a aproveitar para estar
Ficamos muito felizes com a tua trajetória, com a tua luta, com a tua batalha, com a tua força, a tua energia de continuar, e principalmente nesse estilo que é Kuduro, né? Que é o nosso, que é um estilo realmente de... Pode falar, pode falar. Sim, sim, é um estilo musical que é assim, que para mim, no meu ponto de vista, o caminho que eu encontrei, o Kuduro é muito, vai além da dança, vai além do estilo musical, estás a perceber? É algo, Uhum, e sem falar que é um estilo musical que é livre da gente, uhum. da gente Se expressar, pegar nisso e poder se expressar de várias maneiras infinitas, que tipo, formas. o Kuduro tanto encaixa no estilo musical muito mais melódico ou simplesmente mais Uhum. punch, mais rap style. E para mim é tipo um dois em um. E eu poder ter a oportunidade de poder fazer isso, ah, como é que eu posso dizer? Poder realizar isso com Fazer da um forma que som. tu fazes. Poder realizar o Exato, teu sonho. Boa. sim, sim. E também poder dizer que independentemente de mais tarde eu estar a fazer, optar por um outro estilo musical e seguir, poder dizer que Uhum. comecei com o Kuduro e o Kuduro é que me abriu as portas até ali, é, é algo assim que Boa, não tem explicação. E eu quero que muitos outros boa. artistas angolanos sintam o mesmo e peguem isso como algo a continuar Boa, e podemos cada vez mais ser melhores e ir mais e mais longe. Claro, boa. sempre na base como é que eu posso dizer, do respeito e da igualdade, porque em parte um dos Claro. problemas que eu sinto com o facto de trabalhar com outros artistas a nível internacional e poder misturar o estilo musical kuduro com outros estilos e assim tocar também os outros povos, muitas das vezes Uhum, da parte de nós os angolanos é visto uhum. como algo negativo, que Ok. a gente sente como que estamos a vender a nossa cultura e estamos a dar de borla ao estrangeiro e depois usam, não, nós estamos a levar o nome da Angola pelo mundo inteiro. E não, e Uhum, até mesmo as pessoas ouvem e copiam ou fazem algo melhor, não é? uhum, Não deixa uhum. de apresentar e das pessoas quererem saber de onde é que vem. Vem da Angola, Certo. que é a base e Exato. tudo. Então, É verdade. todo o processo de inovação e de alteração no estilo, o facto da gente misturar Uhum, de forma a alcançar outros horizontes, isso faz uhum. parte do desenvolvimento, ou seja, faz parte Certo, da, da inovação, faz parte de algo novo, porque as coisas estão a mudar. certo. Não vi, Crasa? Oi, estás me a ouvir? Agora estou, Sim, agora sim, estou. Tinha deixado de ver. agora estou a Agora te estou, ouvir agora estou. também. Uhum, Agora estou a te ouvir também. E então é para dizer uhum. que em parte é a gente é a gente receber isso como algo positivo e nos apoiarmos Boa, uns aos outros. E só assim nós também vamos boa. conseguir o abraço dos outros povos. Mas para isso temos que estar É verdade. dispostos, não é? Mentalmente, Exato. É verdade, sim, estamos senhora. dispostos também a receber os outros povos e as coisas vão se Que as coisas vão encaminhando, fluir. vão fluir, exatamente. Não, sim, senhora. As coisas vão fluir. Bom, E é Paulo, já assim que não eu temos muito tempo. Já não não, temos ainda não mesmo daqui a bocadinho. Eu acho que tenho a que ir live buscar vai o cliente. desligar. Mas Vamos eu quero despedir. agradecer-te, Também quero agradecer agradecer, do fundo do coração. Obrigada. foi um enorme prazer, um Igualmente. Sempre beijinho estiveste para muito todos. disponível. Sim, Sempre vamos estiveste combinar. muito ali, pronta.
Então, sabes que desse lado o que precisares, tu tens a qualquer momento, a qualquer hora. Vamos continuar a falar. Desejo-te todo o Tá, sucesso do mundo. Que Deus te tá bem. abençoe a tua família, a tua carreira. Obrigada. E que Obrigada. 2020 continue a brilhar. E 2021 venham mais prémios. Vamos ficar sempre atentos a tudo que estás a Amém. passar aí na tua carreira. Que é para Ai, ai. começarmos a ter mais notícias da Pongo aqui entre nós, né? Principalmente Sim, Angola, porque tu estás na Europa, eu obviamente, né? eu Mas estamos muito felizes mesmo. sim, muito obrigada. Olha, foi um grande prazer, foi um enorme prazer poder estar aqui a falar contigo e obrigada pela oportunidade de poder Uhum. também partilhar a minha versão de alguns factos. E, bem, Uhum. quero mandar um grande beijo para toda a família em Angola e Boa. para todos os meus fãs e assim, muitas saudades e a forma que eu tenho de matar essas saudades nas minhas músicas. E espero um dia É poder verdade. estar em Angola e matarmos essas saudades assim bem juntinhos, cantarmos todos Boa. juntos, né, e É fazemos a verdade. trena. Yeah. Ah, com Então, certeza. O convite esse um vai chegar 2021, não, 2021 com certeza vai cá estar, já temos a vacina, graças a Deus, vai correr yeah, tudo bem. Então, yeah, 2021, tenho fé, quero crer que cá estarás, sim senhora, a matar as saudades da tua terra, dos teus irmãos e trazer-nos a boa música, a boa energia que tu levas para todo mundo a nível internacional e visto aqui exato. festejar um bocadinho connosco também todos os teus prémios, todas as tuas conquistas. Parabéns, sucesso, tudo de bom, que continues essa pessoa maravilhosa, essa jovem exemplar, essa mulher talentosa, batalhadora e que continuaremos aqui desse lado sempre a acompanhar, Tá sempre bem, de olho. obrigada, Elza. Beijinho, obrigada a todos que Beijo, estiveram acompanhando o fica bem. direto. Beijo, obrigada pelas mensagens. Beijo, Angola. Beijo. Tchau, Elza. Beijo, Obrigada. Congo. Beijo, beijo. Obrigada eu, Congo, obrigada eu mesmo, mesmo, mesmo por esse carinho, por esse momento. Havia muito para falar, mas não dá, porque é só uma hora a live. E o objetivo é mesmo não estender para 2 horas. E mesmo nessa uma hora, tentarmos falar o máximo que pudermos. E a Pongo já contou aqui essa história, obviamente ficou muito por falar, mas em outras ocasiões, em outros momentos, em outras lives, ela com certeza vai poder falar, quanto mais não seja pessoalmente, e continuar a contar-nos então as vitórias que ela vem alcançando a nível internacional. Obrigada a todos por terem estado aí do outro lado, é sempre muito agradável, fico muito feliz por saber. Tem aqui algumas pessoas até que já é habitual, todas as lives estão aqui, fico muito feliz, obrigada. Mãe Queta, já te vi, obrigada por estares aí, só entraste agora, mas vi-te. Então, muito obrigada mesmo, beijinho a todos e aguardem até a próxima live. A live, atenção, que vai ficar disponível no meu IGTV, no Instagram e no YouTube também, para quem quiser rever a live vai poder ver sem qualquer problema nenhum e vai poder então saber um bocadinho mais da história da própria Pongo, contada aqui na primeira pessoa, sobre como tem sido e como foi, claro, a trajetória dela, que não foi nada fácil, como muitos outros casos. Essas histórias nunca são sempre. A gente só vê já a ponta do iceberg, mas o que está lá embaixo é sempre um bocadinho mais complicado e complexo. E é bom que as pessoas saibam, porque todos nós passamos por isso, todos nós, sem exceção. São raras as pessoas que não têm uma história que venceram, mas que por trás delas tenham uma história de sacrifícios, de renúncias e de outras situações que acabaram por fazer com que a pessoa a dada altura desistisse, mas depois voltasse, que é o mais importante. Então, beijo grande, feliz noite a todos. Ainda já te vi, só entraste agora também, mas te vi. Beijinho grande a todos e encontramos-nos na próxima live. A live vai desligar. Beijinhos.